Abra sua Bíblia em Isaías 64. Pode sentar, obreiros. Isaías 64, versículo 6. Vamos lá. Qual é o profeta mesmo? Isaías, né? Isaías. Isaías, ele foi um dos profetas maiores. Por que maiores, o bispo? Porque o livro dele, são lá 66 capítulos, ele teve muitas revelações. E ele foi muito honrado por Deus. O próprio Salvador, em algumas ocasiões, abordou revelações dele. É a maior honra para um profeta. Então fala assim, grande honra é o Salvador ter se referido aos escritos dele. E, na verdade, tanto o Senhor Jesus Cristo como Paulo, ele foi o profeta mais citado, seus escritos, suas revelações. Isaías. Eu gosto muito dos escritos de Isaías. É um dos livros que eu mais leio. E ele escreveu isso. Esse homem que foi um santo profeta. E ele escreveu, mas todos nós somos como o imundo. Ele poderia falar assim, né? Vocês não passam de pessoas imundas. Poderia ou não? Sim ou não? Mas aí você vê-lo englobado. Um homem santo, um homem honrado demais, um homem que viveu para Deus. E morreu também como João Batista. Não, ele morreu cerrado no meio. Reza a história que Isaías morreu cerrado no meio. Ai, pastor, sim. Reza a história que foi assim a morte dele. Porque reis não aceitaram a sua palavra, sua correção. E os homens matam, muitas vezes, quem leva a verdade para eles. Eles chegam a matar. Jesus disse, né? O Senhor Jesus disse, alguns de vós eles matarão. E Isaías foi um desses. Reza a história que ele morreu cerrado pelo meio. E ele diz, mas todos nós somos como o imundo. E todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Assim. Não sei como é que você foi criado, mas na casa da minha avó, quando se limpava a casa, tal, né? E disso eu fazia parte da limpeza. Então terminava, varria, né? Não sei se você conhece esfregão. Aqui tem, querido. Palha de aço. Quem conhece palha de aço? Eu era campeão em palha de aço. Aí você limpa, né? Passa a palha de aço, varre, encera. Você faz toda a limpeza, passa pano na cozinha. Aí fica lá aquele trapo, né, que você usou, você torce. Às vezes coloca um trapinho na porta. Onde eu fui criado, a gente lavava aquele pano, né, enxaguava depois de tudo e botava na porta, assim, meio rasgado. Eu não sei como é que é a cultura aqui, mas onde eu fui criado era assim.
A minha miséria era assim, né? O Espírito Santo está falando que as minhas melhores obras perante o Senhor, elas são como esse trapo imundo. Ai, bispo, mas então não é para fazer coisa boa? Não, tem que fazer. Na verdade, você, eu, nós somos escolhidos para boas obras. Só que essas obras, elas não são méritos diante do Senhor. Você não pode se exaltar com elas. Ou chegar diante dele dizendo, o Senhor está vendo o que eu estou fazendo? Como eu sou boa? Como eu sou bom? Olha, eu atendi ali o necessitado. Olha, eu fui no hospital. Você ouviu que eu passei a tarde na rua evangelizando? Você ouviu que eu socorri? As nossas melhores obras são trapos de imundícia. Não servem para nos enaltecer. Eu quero que você entenda isso. Não serve para nos exaltar. Em outras palavras, mantenha sua, desculpe o termo, sua cara no chão. Mantenha o seu rosto no chão. Não se exalte perante o Senhor. Não, porque está vendo aquilo lá, foi eu que fiz. Num mundo que as pessoas cantam até o que não fazem. Verdade ou mentira? No mundo onde as pessoas cantam o ovo que nem botaram. Como é que as pessoas fazem? Cantam o ovo que nem botaram. Mesmo que tivesse botado o ovo. Mesmo. Não se exalte perante o Senhor. Em tempo algum, o nosso coração deve se encher de orgulho, achando-nos alguma coisa, porque fizemos. Ah, porque eu e eu, né? Quando eu, sabe, eu. Perante o Senhor, todos nós, como é que disse o profeta? Alguns de vocês são imundos. O nosso Deus, ele acha imperfeição até nos anjos. Nem os anjos são como ele. Até os anjos são imperfeitos para ele. O nosso Senhor é santo, é puro, é perfeito. As obras dele são perfeitas. As nossas são avariadas. Por melhor que a gente faça, algo sai extraviado, algo não sai bem. Se sai bem, a gente se extravia aqui dentro achando que é alguma coisa. Nunca esqueça disso. Não existe boa obra tão perfeita que você possa se orgulhar. E se você se orgulhar, você já perdeu sua recompensa. Não perca esse espírito de humildade diante de Deus. Não se ache alguma coisa. O nome disso é vanglória. Quando você se vangloria, né? Pessoas que a si mesmo exaltam-se, né? Quando falam de si. Olha para mim, né? Olha, veja isso. Olha para mim, olha para você. Olha para mim, olha para você. Né? Rebaixando a outra pessoa. Humilhando a outra pessoa. Todos nós somos imundos e todas as nossas justiças, coisas boas e certas que fazemos como trapo da imundícia. E todos nós murchamos. Eu sei que a gente não costuma, né, falar murchar, a gente fala murchar, né? Bom, eu falo murchar, né? Mas o certo é o quê? Murchar. Olha o que o Espírito Santo fala. Todos nós murchamos. Ou seja, é só você olhar para si.
Olha o que o tempo está fazendo com você. Sim ou não? O tempo fez comigo. Todo cabeludo, acabou. Só Jesus. Só a capinha da gaita lá. Vai embora. Não tem assim, você murcha e eu não. O verbo murchar é para todos. Eu murcho, tu murchas, ele murcha. Nós murchamos, vós murchais, e eles murcham. Acabou. Todo mundo. Quem é vovó que já tem mais de 70 anos aí? Levanta a mão, vovó. Vovó, a sua idade, senhora, é mais de 70. Levanta a mão. Levanta a mão. Cadê os velhinhos da igreja? Não quer levantar a mão ou está acabando? Estão morrendo, meu pai. Quem tem mais de 70 aí? Jesus já está levando, né? Ai, pastor, tem até medo de levantar a mão. Mas não está com Jesus, não? Quem tem 70 ou mais aí? Deixa o pastor ver. Bem alto. Você lembra? Quantas vezes você ouviu isso, né? Oh, belezura! E agora? Sai daqui! Então fala assim, tudo não tem motivo para você se exaltar. A top model de hoje, aqui tem muitas senhoras que a gente não conhece, mas que há 40, 45, 50 anos atrás, elas arrasavam corações aí. Verdade. Aquelas que hoje estão lá, né? Tudo murcha. Fala assim, todos murcharão. Não há motivo. Então, nem as tuas... Não, porque eu sou assim, porque eu sou melhor que tu, porque veja isso, porque veja aquilo. Tudo futilidade. Fútil. Tudo fútil. Futilidade, pessoa vã. Isso diante de Deus não tem valor nenhum. Diante de Deus a nossa aparência é vã, fútil. Definitivamente ele não atenta para a aparência do homem. Todos nós murchamos como a folha. E as nossas iniquidades, como um vento, nos levam rapidinho os nossos pecados. Mas ali está falando iniquidade, que é pior que pecado, tá? Pecado é qualquer coisa que você errar o alvo. É para fazer, você não faz, não é para fazer, você faz. Você pecou, você errou o alvo. Transgressão, você passou da linha. Era para você cuidar do seu casamento. Você passou da linha e foi mexer com a mulher dos outros, o homem dos outros. Você transgrediu o mandamento. Era para você viver com o que era seu. Você passou da linha, colocou a mão aonde não deveria pôr. Transgressão. Iniquidade é o pior dos três. Você arquitetou o seu pecado. Isso arrebata você rapidinho. Quando você arquiteta o seu pecado. Nossas iniquidades, as coisas que nós arquitetamos, como aquele que diz assim, né, a amante manda uma mensagem e ele fala, olha, agora não, porque ela está aqui, tá, mas ela vai sair e a gente se encontra em tal lugar. Quer dizer, uma maldade arquitetada. Tudo que você com maldade arquiteta, seja morte, traição, adultério, prostituição, o nome disso é iniquidade. E essas coisas nos arrebatam, nos fazem passar mais depressa ainda, nos destroem com maior velocidade ainda. Isso tudo o Espírito Santo está falando para a gente enxergar como a gente é vão, é fútil. E a gente se vangloria de coisas que não têm nenhum valor diante de Deus. A gente se gaba de coisas que, se não for a misericórdia de Deus, a gente está perdido.
Eu quero que você aprenda nessa noite como é que você se achega na presença de Deus. Então você já aprendeu que todos nós somos falhos. E ninguém merece, assim, a sua atenção em demasia, sabe? Ah, não, como eu falei semana passada, esse fulano, pastor ou bispo, seja lá quem for, todos nós perante o Senhor somos imundos. Nossas melhores obras, trapos de imundícia. Então não fica colocando a tua fé em homem algum. Se você quiser ficar firme com Jesus, põe os teus olhos em Jesus. Põe a tua vida para meditar na palavra de noite e de dia. Vai cuidar da tua vida espiritual. E quanto menos você atentar nas coisas desse mundo, melhor. E não deixe nada envaidecer você. Escute, senhor ou senhora. Não deixe nada te envaidecer, inclusive tuas boas obras. Porque isso não tem valor realmente diante de Deus. 2 homens subiram ao templo, Lucas 18, coloca para a gente aí, 18:11, por favor, Lucas 18:11. Aqui é a maneira que você não deve entrar na presença de Deus. Fariseu era a seita mais conceituada. A seita dos fariseus era a seita mais conceituada, né? Eles andavam assim com roupas, verdadeiras vestes riquíssimas assim, vestidos longos, a santidade, né? Os fariseus eram assim, eles usavam essas roupas, era a seita mais conceituada. E eram as pessoas que mais cobravam dos outros, assim, uma postura de santidade, assim, sabe? Só que por dentro, Jesus disse, vocês estão podres, vocês cuidam só da parte de fora. Por dentro vocês estão todo apodrecido. Jesus denunciou eles. E Jesus contou essa parábola. Que eu não creio que é uma parábola, né? Eu creio que é uma história mesmo. E ele diz, o primeiro fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira, ó Deus, graças eu te dou, porque não sou como os demais. Quer dizer, eu sou o quê? Mais que os outros, né? Roubadores, injustos, que mais? Adúlteros, e nem ainda como esse famigerado que está aqui do meu lado. Credo. Mas não é? É ou não é o que ele está falando? Desprezando. Como este publicano, coloco 12. Aí ele lembra que eu falei das obras? Lembra que eu falei? Que são trapos, jejum, dou o dízimo. Eles chegavam a dar dízimo de hortaliça. Sabe hortaliça? A plantinha, salsinha. Eles davam o dízimo da salsinha. 1 salsa, 2 salsas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a 10ª. Eles faziam questão de mostrar o dízimo até das hortaliças. Como eu sou santo, como eu... E Jesus disse assim, vocês dão o dízimo, né, da hortelã, do cominho, até da ruda, mas vocês desprezam o amor, o juízo e a misericórdia. Vocês devem fazer essas coisas, mas não esqueça o mais importante. Fala assim, não esqueça o mais importante. Coloco 13. Agora chegou a oração do pastor Paulinho. Como é que é, pastor Paulinho? Olha lá.
falar. Porém, estando em pé... Não é porém não. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ó Deus. Tem misericórdia de mim, pecador. E olhando para o outro, ele via uma distância, entendeu? Tipo assim, é como uma pessoa, ela olha para o pastor e fala: meu Deus, tenho até vergonha, porque o pastor está lá em cima, ai meu Deus, e eu estou todo errado aqui embaixo. Às vezes a pessoa fica assim, se diminuindo mesmo, mas é bom. Não é bom para o pastor se ver assim, mas olha o que Jesus fala. Digo-vos que este... fala assim, este desceu e não aquele, porque qualquer que a si mesmo... Então, como é que a gente entra diante de Deus? Quem está falando com o senhor aqui é o bispo. Olha, meu Senhor, meu Deus, misericórdia, misericórdia. Você nunca vai errar quando você chegar diante de Deus e falar misericórdia. Então põe na tela para eles lerem comigo Lamentações 3, 22 e 23. Hein? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por exemplo, você olha para mim e você pode imaginar assim: o bispo, poxa, é um homem de Deus. Você não está errado em pensar assim, porque eu sei que Deus me ungiu, ok. Mas você erra se você olhar para mim e achar que eu sou mais do que você, assim, que eu estou acima de alguma forma, ou que eu estou imune de alguma coisa, de pecar. Falar assim, somos todos como imundos. Ninguém, por exemplo, se Deus fosse me levar, sabe assim, na justiça mesmo, e eu já morria antes de chegar ali perto do altar. Mas não é só eu não, qualquer um. Fala assim, se Deus levasse mesmo tudo a ferro e fogo, não escapava ninguém não. Então, quando eu subo no altar, você nunca vai ver eu subir no altar assim. Aí, pessoal, bom dia. Eu não, eu vou aqui, ó. Misericórdia, meu Pai. Misericórdia. Por quê? Porque se Deus não usar de misericórdia, ninguém faz a obra dele, não. Não, mas é uma pessoa muito boa, porque serve ao Senhor há tantos anos. Misericórdia. Aqui. Leia aí. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias, a não ser quando você morre, né? Se você morrer sem aceitar a misericórdia, que é o Senhor Jesus Cristo, aí tem fim, aí já era. Mas enquanto você está vivo, você pode alcançar misericórdia. Elas são a causa de você estar vivo. E de eu estar aqui no altar. E de você poder servir a Deus. E de você poder orar. Isso aqui, eu vou te ensinar uma coisa
que você vai levar para a tua vida inteira nessa noite. Novas são cada manhã. Então, amanhã de manhã, as misericórdias estão ali. Não sei se você vai estar ali, mas para quem está vivo, as misericórdias estão ali. E que mais que diz aí? Grande é a tua fidelidade. Coloca para mim, eu queria ensinar isso. A partir de hoje, você vai se ver de outra maneira. Salmos 89, 14. Põe aí, por favor. Pode se brincar com Deus? Eu falei domingo aqui, Deus é muito bom e misericordioso. Não brinque com Deus. Não pega a misericórdia que Ele te estendeu para você brincar com Deus. Mas Deus é misericordioso. Então fala assim, justiça e juízo. Ó, aprende aqui, ó. Fala assim, são a base do seu trono. Não brinca com Deus, não. Eu nunca vi uma pessoa insistir em brincar com Deus, ficar de pé. Não pode brincar com Deus. Nem falar besteira. Vigie o que você fala. Porque Deus, é por Ele que as obras são pesadas na balança. Não se estique no seu pecado. Não se aprofunde nas coisas erradas. Não insista em fazer besteira. Crê no Senhor Jesus Cristo. Se batiza. Começa a seguir firme. A base do trono dele, justiça e juízo. Mas a gente só não é destruído porque, o que diz lá? Misericórdia e verdade irão adiante. Então, quando o publicano chega com aquela sinceridade, fala, meu Deus, ele merece até morrer pelos pecados dele e pela vida devassa que leva. Juízo e justiça são a base, ele merece morrer. Mas quando ele chega e fala, meu Deus, eu enxergo o meu pecado. E ele crê no Senhor Jesus Cristo, grave, que eu quero que você aprenda isso principalmente. Quando você é sincero, sincera, e você crê no Senhor Jesus Cristo, você pode estar podre de pecado, mas você crê no Senhor Jesus Cristo, a tua humildade, sinceridade e a fé no Senhor Jesus Cristo te faz a pessoa mais pura e perfeita aos olhos de Deus. O mundo pode te olhar como um traste, não mais Deus. Você alcançou um coração perfeito diante do Senhor, com a sua humildade, com a sua justiça. A sua justiça é a sua sinceridade e humildade. Ele já não olha você como digno de morte. Você merece morrer, eu também mereço. Mas quando você é humilde e você crê no Senhor Jesus Cristo, você, aos olhos de Deus, é a pessoa mais pura que existe. Sendo você humilde e sincero e crendo no Senhor Jesus Cristo, você é a pessoa mais pura que existe aos olhos de Deus. Aprenda isso. Nunca se orgulhe de nada diante do Senhor. E seja humilde diante do Senhor. E você vai ver que obra Deus vai fazer. Você alcança um coração perfeito quando você é humilde e sincero com Deus. O seu coração alcança a perfeição aos olhos do Senhor. Daniel 9:9 diz, ao Senhor pertence a misericórdia e o perdão. Fala assim, ao Senhor pertence a misericórdia e o perdão. A nós, nossos pecados, porque nos rebelamos contra Ele.
Nós erramos. E não é pouco, não. É só misericórdia. Eu queria que você estendesse essa misericórdia para alguém, porque não é só querer misericórdia, não, tem que dar também. Você já foi misericordioso essa semana com alguém? Já foi misericordioso com alguém? Não é dar uma ajuda, não é dar dinheiro no farol, não. Não é isso, não. É ser bom, é você dar perdão, relevar coisas. Você está sendo misericordioso? Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Os misericordiosos alcançarão misericórdia.